Normalmente as nossas casas têm 6 metros de comprimento por 3 de largura. O primeiro dia é o que mais demora porque a gente tem que colocar 17 plotis e todos eles têm que estar no mesmo nível. Esses plotis, eles, como a base dele, o principal dele, tem uma medida de 20 a 40 centímetros, todos os outros têm que estar no mesmo nível para quando a gente for fazer o piso. O piso, ele até que aparentemente ele não tem diferença nenhuma. Porém, quando a gente vai colocar todos os painéis e principalmente quando vai colocar o telhado, a gente sente diferença. Então, se der uma diferença de 1 centímetro no final do painel, quando a gente for pegar, pode rachar todo o caibro, toda a sustentação do painel. E esse ainda não é nem o problema principal. Principalmente quando a gente vai colocar o telhado, que coloca as vigas, coloca os caibros, quando a gente vai colocar o telhado, pode rachar o telhado. E isso é a casa da pessoa, então esse é o principal. Então é por isso que a gente se preocupa muito com a base dele, para justamente quando for colocar o telhado, não rachar e não fazer nenhuma goteira. A gente se planejou muito bem para essa construção, mas tem algumas coisas que estão fora do nosso controle, né? E uma delas foi onde está guardado nosso material, é um galpão que não é emprestado, né, que eles cedem um espaço para a gente. E, infelizmente, ontem teve um desencontro entre as pessoas e a gente não conseguiu pegar o material que estava no galpão, que eram os pilotis. Como a construção não pode parar, os meninos da logística, depois de tentar falar com o responsável pelo galpão para abrir, eles tiveram que ir atrás de uma solução. E aí eles foram aparentemente em pizzarias pedir as toras que eles usam para o forno, que é muito parecido com a que a gente usa também, e para trazer como solução para casa. Então a diferença é que essas toras a gente tem que passar impermeabilizante para durar mais ou menos o mesmo tanto que os pilotis de eucalipto que a gente usa duram. Olha, tipo, as condições são essas, essas e essas, tem que pagar 10% do valor, você tem que ajudar a desmontar, e se a pessoa muda a postura dela e fala, normalmente ela se interessa um pouco mais, a gente constrói com ela, senão é muito ruim você dar uma casa que a pessoa não quer, né? Se ela não quer a casa, não tem como a gente construir para ela. Então, aconteceu no passado 2 vezes, a gente construiu 86 casas, 2 famílias venderam a casa, e na verdade isso é uma falha da equipe de detecção, que é a equipe que faz a seleção das famílias. Porque a tarefa de detecção é fazer a seleção das famílias e um acompanhamento durante aproximadamente 1 mês antes da data da construção. Porque nesse período a gente filtra as famílias que estão querendo a casa só para vender, ou enfim, que não tem planos de ficar com a casa, ou famílias que não têm muita necessidade. Esse 1 mês é um período teste para a gente fazer a seleção. A gente está começando com esse projeto que chama Tenda do Riso. E, na verdade, a ideia é tirar as crianças de perto da construção. Basicamente isso, a gente tentou colocar outras atividades, tipo futebol, e ia vir um professor de boxe também. Só que é complicado, assim, voluntariado, porque no começo todo mundo quer, mas depois vir um fim de semana pra cá, é longe de São Paulo, então muita gente desiste. Eles são muito coletivos, eles são muito generosos, muito alegres, apesar das condições em que eles vivem. Então você volta para casa assim, revigorada. Eu acho muito bom. A primeira construção que eu participei foi uma construção de 2 casas em Itapejica, aqui em Guarulhos, que foi essa construção que eu estava sem nenhuma expectativa, foi em abril do ano passado. Logo que a gente chegou na favela, a gente já construiu 2 casas na mesma viela. E quando a gente chegou lá, tinha uma casa que a gente precisaria derrubar a estrutura de uma garagem, que era a garagem do vizinho, para poder construir a nossa casa. E quando a gente chegou lá, o vizinho não estava tão inteirado do assunto, então a gente começou a derrubar, ele começou a reclamar, criou um rebuliço assim na favela, naquela viela. E para mim foi muito constrangedor, porque eu vi o pessoal do projeto, eu achei que eles estavam sendo agressivos e falando de uma maneira muito arrogante, que eles já tinham conversado com os moradores e que eles não tinham entendido. E aí na hora criou uma situação muito incômoda. E isso eu já não gostei, porque eu fiquei muito me questionando quem era a gente, um bando de universitários, chegando com a camisetinha branca, com um monte de material e causando um rebuliço dentro da favela. Enfim, é um contexto com o qual a gente ainda não está acostumado e eu achei que a gente chegou com muita autoridade. Depois me explicaram que realmente já tinham conversado com o cara e que, enfim, ele quis causar um pouco. Isso acontece, você vai pegando a manha. Isso acontece sempre, da gente combinar uma coisa com a pessoa e aí já aconteceu das pessoas querem, por exemplo, cobrar da gente que pintasse a casa. A gente conversa, peraí, eu nunca falei que eu ia dar tinta, eu nunca falei que ia pintar a casa. A gente sempre explica que a casa é assim, assim, assim. E tem pessoas que acabam
enfim, que não são tão íntegras. Então você se acostuma com esse comportamento, mas o primeiro choque foi marcante. No começo eu entrei meio em crise, era a primeira vez que eu vim, porque é muito difícil assim, você entrar numa realidade tão diferente da sua. Porque você chega aqui, você sente um cheiro super ruim, depois você entra muito no clima, sabe? Você já não sente mais o cheiro. Tipo, hoje eu troquei uma fralda de uma criança que eu nunca tinha trocado uma fralda. Mas é muito bom para você dar valor para as coisas que você tem. E você vê que uma criança daqui é muito diferente de uma criança que você conheceu na sua infância, sabe? Eles têm muito mais experiência de vida, assim. E é triste, mas algumas coisas, tipo algumas vivências deles, mas eu acho que vale como aprendizado pra gente. A primeira vez que eu vim numa favela foi na favela de Hatsuta, em Guarulhos mesmo, que eu me surpreendi para melhor. Eu fiquei bem impressionada com o senso de coletividade das pessoas, mesmo das crianças. Porque foi assim, a gente estava só comendo, almoçando e jantando macarrão fazia uns 3 dias e eu já não aguentava mais. E aí uma das menininhas da comunidade, a Lídia, ela tinha 7 anos e ela ganhou 50 centavos da madrasta para comprar um doce. Aí ela foi no barzinho, comprou 2 cocadas e me deu uma. Falei, nossa, né? Que legal, ela dividiu ao meio, ela não me deu um pedaço, ela me deu uma e ficou com outra. E aí a gente chegou na favela e tinha milhares de crianças. Eu tava morrendo de fome, morrendo de vontade de comer aquele doce, já que ela tinha me dado e eu só comia macarrão há muito tempo. E ela distribuiu com todas as crianças e eu não queria distribuir porque eu tava com vontade de comer. E aí eu acabei distribuindo só com 2 menininhos que eu já estava conversando mais, dei um pedaço para cada. E ela falou, nossa tia, você deu para eles? Ela falou, mas eles têm dinheiro para comprar. E ela distribuiu a cocadinha dela, que era super pequena, com umas 6, 7 crianças. Então, as construções com voluntários universitários, a gente sempre tem um momento, antes e depois da construção, onde a gente senta com o grupo e reflete sobre o que sentiu, o que achou. Enfim, muita gente reclama, fica meio chocada. Então esse é um espaço que a gente sempre tem 2 vezes, 3 vezes ao dia durante as construções com voluntários universitários. A gente tem um grupo dentro do projeto que é chamado de formação, que é responsável meio por RH. Então, assim, por saber conhecer as personalidades, pensar nos perfis das pessoas e também para cuidar da parte de motivação, de reflexão. Então, em toda reunião, eles sempre propõem debates, textos, dinâmicas, e eles se ocupam disso. Eu sempre estive envolvida, assim, eu gosto bastante. Eu acho que eu fico mais envolvida porque, eu não sei, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Uma vida sem você estar ajudando os outros. Quando eu entrei no projeto, eu tive uma sensação muito estranha. Como eu já tive, eu já morei na França, eu morei nos Estados Unidos, então eu tinha uma certa experiência internacional. E eu sempre fui muito ligada... Eu sempre tive muita vontade de conhecer culturas diferentes. E, por outro lado, eu sempre tinha uma sensação meio de vítima de ser brasileira, porque os europeus ganham muito mais, eles têm um padrão de vida muito melhor, a educação deles, o sistema educacional é muito melhor que o nosso. E aí, de repente, caiu a ficha que aqui no Brasil, se a gente quiser fazer alguma coisa, enfim, se a gente quiser uma mudança, não adianta ficar esperando que venha de fora, simplesmente porque ninguém entende o que está acontecendo. Se eu que sou aqui do Brasil não entendia qual que é a realidade de uma favela, imagina um francês, sabe, que mora em Paris. Não tem, por mais que ele tenha boa vontade, ele não vai conseguir mudar isso aqui porque ele não tem noção do que acontece.